Eu tenho certeza que você já viu um jogador usando essa espécie de sutiã por baixo do uniforme, certo? E você faz ideia do porquê jogadores no mundo todo usam isso? Eu te garanto que não é por estilo. Se bem que existe gosto para tudo, né? O real motivo é algo mais complexo do que simplesmente um tipo de vestimenta. Na verdade, esse é o segredo para o aumento de rendimento de todo o futebol mundial. Deixe seu like, se inscreva no canal e se prepare para conhecer esse segredo dos clubes para aumentar o desempenho dos seus atletas. A cada ano que passa, o futebol vai ficando cada vez mais moderno. Recentemente, algumas novidades tecnológicas surgiram, como o VAR, por exemplo, que mesmo sendo bem polêmico, vem ajudando o futebol a ficar mais justo. Eu não tô sabendo ainda de vidro, de vidro? De vídeo, é. E claro, também tem aquelas novidades que vêm para tentar aumentar o desempenho dos atletas em campo. Vários avanços na medicina, por exemplo, ajudam os jogadores a se recuperar mais rápido de lesões e a treinarem com mais segurança. E sim, esse top que praticamente todos os jogadores usam hoje em dia tem muito a ver com isso. Na verdade, o que interessa pra gente mesmo nem é o top em si, mas sim um aparelhinho de GPS que fica grudado nas costas dele. É isso aí, você não ouviu errado, esses jogadores estão usando um GPS nas costas. Eu te garanto que o aparelho não serve para eles não ficarem perdidos em campo. Se bem que tem alguns jogadores que até precisam, né? O objetivo desse GPS é guardar informações do jogador durante uma partida ou treinos. E para entender melhor esse assunto, vamos ver o que um especialista e um dos primeiros a trabalhar com essa tecnologia no mundo todo tem a dizer. O argentino Diego Ghiattino foi um dos primeiros a trabalhar com essa tecnologia e, com a ajuda de alguns colegas que trabalhavam no Paris Saint-Germain, conseguiu aprimorar esse GPS para melhorar o desempenho dos jogadores. Na verdade, o segredo dele não está na forma do top, mas no dispositivo de unidade GPS que está acoplado a ele. Ele mede 4 por 5 centímetros e fica posicionado entre as duas omoplatas, os ossos das costas, para evitar que o atleta se machuque com algum choque. Explica Ghiattino. O preparador argentino ainda diz que dentre os dados recolhidos estão, por exemplo, o quanto um jogador se movimentou em campo e qual a velocidade alcançada na partida. Em resumo, os clubes podem usar essas informações para saber qual é aquele jogador que anda fazendo ser em campo. Pois é, antes que você saia por aí acusando um jogador do seu time de coração de estar fazendo corpo mole, saiba que o técnico dele já deve ter essa informação antes mesmo do jogador rolar. E claro, com todas essas informações, os médicos e preparadores físicos da comissão técnica conseguem medir o quanto um jogador está se desgastando fisicamente nas partidas. Então, aquele jogador que corre pra caramba o jogo inteiro tem agora como pedir uma folguinha no dia seguinte para descansar. É daí, por exemplo, que os médicos conseguem definir se algum jogador pode ser liberado para treinar um pouco a mais que os outros, às vezes até depois do horário, ou se tem que treinar menos, às vezes fazendo apenas exercícios físicos na academia. E tudo isso que a gente te disse é confirmado pelo Ghiattino, que disse o seguinte: hoje, os clubes trabalham com treinamento integrado. Os dados físicos coletados pelos equipamentos são utilizados para melhorar os trabalhos técnicos e táticos. Ele não cita nomes, mas disse também que acompanhou casos de jogadores que melhoraram o desempenho em campo após uma análise detalhada dos dados do aparelho. Para você ter uma ideia de como essa tecnologia foi inovadora na época, um dos clubes que utilizou primeiro essa tecnologia foi o PSG, como mencionamos lá em cima. E um dos primeiros jogadores a utilizar esse top foi Zlatan Ibrahimovic. E cara, se o Ibra usou e aprovou isso daí, não sou eu que vai discordar da eficiência do aparelho. Se você alguma vez já riu de um jogador usando esse top, eu duvido que você tenha coragem de falar na cara do Zlatan que ele estava usando um sutiã. O craque usava esse aparelho muito antes da tecnologia ficar famosa nos clubes mundo afora, e pelo visto isso ajudou muito em campo, já que podemos dizer que aquela passagem do Zlatan no PSG foi o melhor momento de sua carreira. Mas existem ainda outras funções mais complexas desse aparelho, como por exemplo, uma função que pode medir a velocidade das arrancadas de um jogador. Sobre essa função, que foi apelidada de acelerômetro, Ghiattino disse o seguinte: temos desse modo a possibilidade de medir não só as distâncias percorridas, mas a aceleração e desaceleração dos atletas e a quantidade e o tipo de impacto que eles sofrem. Ou seja, em tempo real, são medidos além da quantidade de quilômetros percorridos, quantos quilômetros por hora um jogador consegue correr, ou quanto tempo um jogador gasta para atingir sua velocidade máxima. Os preparadores de um time conseguem analisar se um jogador tem muita arrancada, ou se precisa de mais velocidade. Assim, eles conseguem planejar exatamente quais tipos de exercícios e treinamentos um jogador precisa fazer para melhorar. Incrível, né?
E não é só na parte física e técnica que esse aparelho ajuda, mas na saúde dos atletas também. Por mais que os caras treinem todos os dias, eles ainda são apenas humanos, né? E a preocupação com a frequência cardíaca dos jogadores, quando eles estão dando de si, é muito grande. Para você entender a importância desse tipo de coisa, basta lembrar da quase tragédia que aconteceu com Christian Eriksen. O jogador teve uma parada cardíaca em campo e quase faleceu, sendo salvo pelo rápido trabalho dos médicos no local. E sim, algumas versões desse aparelho conseguem medir a frequência cardíaca, além de outras coisas que são muito úteis para os médicos dos clubes avaliarem a saúde de seus atletas. Quanto menos casos como o de Eriksen, melhor, né? Claro, esse aparelho já é autorizado pela FIFA e praticamente todo clube grande ao redor do mundo inteiro usa essa tecnologia, nem que seja apenas nos treinos. E sim, tem que ser clube grande para usar isso aí, porque a tecnologia não é barata. Aqui no Brasil, por exemplo, o custo para se trazer um equipamento desse é bem alto. Para um elenco com 30 jogadores, o clube tem que desembolsar no mínimo US$ 55 mil, ou mais de R$280 mil na cotação atual, além das taxas de importação. Claro que para um clube da Série A do Brasileirão, isso é pouca coisa. Na verdade, até para alguns clubes da Série B, esse aparelho é totalmente viável. Só que tem muito time por aí que vai demorar a ter acesso a esse GPS, mas pode ficar tranquilo. Se o teu time do coração ou o clube aí da sua cidade é mais humilde, com o tempo eles também vão conseguir esses aparelhos para seus jogadores. Essa tecnologia vai ficar cada vez mais barata e mais acessível. Pois é, num futuro próximo, todos os jogadores vão usar esse sutiã aí. Ou será que não? Bom, é claro que não são só os clubes que estão de olho nessa tecnologia. As empresas de materiais esportivos querem aproveitar cada novidade para vestir seus atletas com sua marca. E com esses tops não foi diferente. Por o alívio de alguns preconceituosos por aí, empresas como Nike e Adidas já desenvolveram modelos de blusas inteiras ou regatas que conseguem suportar esse equipamento de GPS. E antes que você pergunte, esses tops até podem parecer desconfortáveis, principalmente depois de saber que tem um aparelho até que grandinho nas costas. Mas os jogadores não se incomodam com isso. Na verdade, muitos até dizem que gostam da vestimenta, pois é confortável e dá uma sensação de segurança maior. Bem, sendo bonito ou não, esse GPS está contribuindo para que nosso futebol melhore, e isso sempre vai ser bom. Falando em inovações tecnológicas, Felipe Coutinho deu uma inovada ao fazer buracos na chuteira como esse aí que você tá vendo. Mas a verdade é que de tecnológico isso não tem nada. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e entenda a razão pela qual Felipe Coutinho faz buracos nas chuteiras. A gente se encontra lá.